Que bom que você está aqui mais uma vez no seu, no meu, no nosso programa Reaprendendo a Viver. E hoje fechando aqui a série sobre as mães de crianças que têm algum transtorno, crianças especiais, para falar das suas experiências. Eu estou aqui com a Amanda, seja bem-vinda. Obrigada, Silvana. Eu que agradeço, gente. A Amanda, a gente se conheceu há uns 7 anos atrás, se eu não me engano. E o interessante é que quando eu a conheci, eu falei para ela, nós precisamos contar a sua história para mais pessoas. E a gente se perdeu nesse tempo, porque a Amanda, na realidade, ela veio ser paciente piloto de uma aluna de psicanálise que estava no estágio dela. E aí conheci a história. A Amanda, até então, a sua filha Júlia, foi diagnosticada com autismo e ela vai contar agora pra gente a história dela. Mas primeiro eu quero saber, Amanda, foi uma gestação normal? Teve algum problema? Foi uma gestação assim, na verdade assim, não foi planejada, mas também não é que não foi desejada, né? Mas a gestação foi tranquila, não tive nenhuma intercorrência, foi uma gestação normal, né? Como a da maioria das pessoas. Sim. Nada diferente. Não teve problema de pressão, nada disso? Não. Tá. E o parto? Foi normal? O parto foi... eu lembro que na época, né, a minha médica falava muito assim, por eu ser pequena, tudo falava muito sobre a questão da... eu acho que você não vai aguentar tanto tempo, a criança não vai aguentar tanto tempo na barriga. E eu lembro que a Juju era para ter nascido no finalzinho do dia 30 de julho até a primeira semana de agosto. Ela acabou antecipando um pouquinho, que acho que ela ia entrar de férias, e aí ela pediu para eu antecipar o parto. Primeiro pro dia 8 de julho, quase que um mês antes. E aí eu, né, não concordei muito, mas assim, ela falou assim, então eu faço no dia 12. Eu lembro que a Juju nasceu com 36 semanas, nasceu roxinha, nasceu bem roxinha, porque eu lembro que a nota da pigarra dela foi 6. Uma das coisas que eu sempre me lembro. E um videozinho de quando ela nasceu, ela tava bem roxinha, não chorava. Aí eu tenho a gravação fazendo aqui, botando o oxigênio dela, massageando assim, demorou um pouquinho. Aí quando ela começou a respirar, que veio a pouco, mas foi mais ou menos assim. Nas suas idas aos médicos, depois, né? Eles falaram que ela poderia ter algum problema? Não. Na verdade, assim, a Júlia, o autismo da Júlia, como eu comecei a reparar, né? Porque a Juju, ela vai fazer agora 13 anos, né? Ela faz agora em julho, dia 12, faz 13 anos. E naquela época, né, há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, você não tinha informação sobre o autismo, as pessoas não tinham, né? Nem os médicos sabiam muito a respeito. E aí a Juju, ela começou a ir pra creche por volta de 1 ano e pouquinho. E eu comecei a reparar que, assim, quando eu ia buscar ela na creche, as crianças começavam a falar, e ela não. Então, quando eu chegava, as crianças pegavam e falavam, olha, a mãe da Júlia, a música da galinha pintadinha, borboletinha, tinha uma música do Bita, né, que era Bita na Floresta. E aí as crianças, quando viam um videozinho, falavam, olha o macaco, olha o leão. E a minha filha não falava nada. E eu ficava com aquilo, gente, né? Tá acontecendo alguma coisa, né? Perguntava para as outras amigas que tinham filhos da mesma idade, e eu achava estranho que eu chamava e ela não vinha. E eu falava assim, Júlia, ela não vinha. Mas quando começava o desenho que ela assistia, a Peppa, que passava na televisão, na época ela gostava muito, ela vinha correndo. Então assim, aí eu fiz o Bera nela, aí descartou, ela não tinha problema de audição. Foi quando eu conversei com o pediatra dela, né, e eu pedi o papel pro neuro. Eu falei assim, acho que eu vou levar ela no neuro. Cheguei lá no neuro, realmente não estava esperando o diagnóstico de autismo. Eu só queria entender o porquê que a minha filha não estava se desenvolvendo, né? Era minha primeira filha, eu não sabia nada sobre a curva do desenvolvimento da criança, os marcos de desenvolvimento, quanto é importante observar os marcos de desenvolvimento. Ligar sinal de alerta sim, se a sua criança não estiver conseguindo acompanhar aquele desenvolvimento, precisa, né, realmente encaminhar para fazer terapia o quanto antes. E aí quando eu cheguei no médico, o médico, ele era um neurologista que também atendia criança,
Eu lembro que ele olhou a minha filha 2 minutos. Tava eu e minha filha na sala, tinha uns brinquedos na mesa. E ele pegou e falou assim, mãe, sua filha, chamou ela, mas 2 ou 3 vezes ela não olhou. E ele pegou e falou assim, mãe, a sua filha é autista. Isso eu não tava esperando, né? E eu não sabia direito o que era o autismo. Sim. E aí eu falei assim, mas o que é isso? Tem que dar algum remédio? E aí ele falou assim, não, mãe, autismo não tem cura. Não toma remédio. E ele pegou e falou assim, a sua... Mas eu falei assim, mas, o que é? Ele falou assim, mãe, os autistas, assim, a sua filha ela não vai estudar, sua filha não vai se formar, sua filha não vai se casar, sua filha não tem amor a você. Os autistas não têm amor a ninguém, eles tratam as pessoas como se fosse um objeto. E ele era um médico. Ele era cruel, né? Horrível. Cruel. Horrível. Totalmente frio. Eu lembro até hoje que eu chorei muito naquele dia, assim, com a minha filha. E a minha filha começou a chorar, minha filha via. E aí eu peguei minha filha no colo, assim, e aí ele saiu, porque eu tava chorando muito. A secretária entrou com um copo d'água. E aí ele... A única coisa que ele falou pra mim foi o seguinte, mãe, procura a mais. Só. Foi o meu primeiro contato com o autismo, foi esse. Eu lembro que eu fui pra casa chorando. Eu tava sozinha, né? Não tava esperando aquilo, né? Não, autismo não é assim que você faz o diagnóstico de autismo. Sim. Você olhando a criança, você, né? E eu chorei muito. E assim, foi um dos piores dias da minha vida. Eu acho que aquele foi o pior dia, o jeito que eu recebi a notícia. Imagina, porque é como você falou, hoje ainda as pessoas não têm ainda, né, tanto esse conhecimento. E você ouvir algo de uma forma que você não está esperando. Porque se ele fala assim, olha, vamos fazer um teste, que pode ser que ela tenha algum transtorno e tal, você já começa a se preparar. Mas do jeito que ele colocou realmente é terrível. Eu lembro que quando a gente teve um contato lá atrás, que você falou assim, aí eu fui pra casa, vivi meu luto, chorei muito. Vivi meu luto e falei, agora é o momento de eu buscar ajuda. Verdade, porque assim, acho que aquilo foi tão pesado. Eu lembro que ainda ele falou uma coisa pra mim, que eu acho que foi o pior. Eu lembro que ele falou assim pra mim, mãe, a psicologia fala que são filhos de mães frias. Ele falou isso, sabe? Ele invalidou a minha maternidade, como se eu fosse uma pessoa fria, sendo que eu tinha paralisado totalmente a minha vida pra estar cuidando da minha filha naquele momento. Eu tinha aberto mão de estar trabalhando, eu estava 100% em casa, eu estava com a minha filha. Então assim, como é que ele podia falar que era, né? Ele usou uma teoria da mãe geladeira, né? Era uma teoria que era usada nos anos 50. E assim, eu lembro que aquilo foi tão pesado, a forma como eu recebi, que aquilo me feriu tanto, que eu não queria ouvir a palavra autismo. Acho que se a minha filha tinha 2 anos e pouquinho, eu não queria ouvir. Se eu chegasse aqui, minha filha com 3 aninhos, porque depois dos 3, o comportamento dela ficou muito diferente das outras crianças, né? Então se alguém falasse assim, ela é diferente, né? Tem alguma coisa. Eu já pegava minha filha e eu nem queria que você chegasse nunca mais perto da minha filha, porque lidar com aquilo naquele momento era um desafio, né? Quando a gente recebe um diagnóstico, eu acho que na minha época era muito pior. Sim. Porque hoje em dia você consegue ver as mães buscando mais informações, elas estão... Se ouve mais. Se ouve mais, elas querem realmente um cuidado. O que eu faço? Como eu descubro? Como é que eu sei? O que eu faço para estimular, né? Eu vejo isso até muito em excesso das mães, né, de hoje em dia, mas na minha época, você não tinha uma criança com autismo, ninguém conhecia. Sim. Na escola, minha filha era a primeira que chegava, entendeu? Na minha igreja tinha minha filha e mais uma criança. Então, isso há 10 anos atrás, não tinha ninguém. Né? Não existia cordão, não existia nada, as pessoas não sabiam como lidar, e assim, era um desafio muito grande, porque você olhava assim, parecia que assim, eu ficava pensando, mas por que a minha filha é diferente de todo mundo, entendeu? Eu queria que a minha filha fosse só igual. Sim. Naquela época eu entendia que era só queria que a Júlia fosse igual a todo mundo. Foi um caminho difícil, né? Eu lembro que assim, já fui muitas festinhas do Dia das Mães pra ver minha filha andando de um lado pro outro, porque parte o coração de ter que pegar minha filha numa hora que minha filha chegava, sabe? Às vezes eu lembro que na formatura dela com 5 aninhos, a turma inteira com aquela roupinha,
E a minha filha, eu tive que estar sentada com ela na escada. A gente que é mãe, né? A gente projeta uma idealização e se reconstruir a partir disso. É um desafio muito grande, sabe? Eu tenho certeza que outras mães me entendem exatamente, porque, sabe, às vezes o que a gente quer é só ir para uma festinha normal, ver seu filho dançando, tirar uma foto com ele no final, sabe? Você não quer seu filho tampando os ouvidos, gritando, chorando, se jogando no chão, e você olhando assim, todo mundo olhando, apontando a sua criança, e você já tá cansada, tá exausta, sabe? E você tem que acolher. Foi um processo muito desafiador. Ai, desculpa. Não, imagina. O que eu quero dizer para você é o seguinte, você foi falando aí e foi me vindo à mente, você como cristã, eu também, a gente sabe que Deus, né, sabe o que faz e Ele pega as pessoas certas com algum propósito. Exatamente. Né? Você é uma pessoa guerreira. Talvez se fosse uma outra mãe, ela não teria pego isso, igual você falou, né? Ela não teria pego um limão para fazer uma limonada, ela teria ficado na dor. O chorar, o lembrar disso é até interessante, porque quantas mães estão nos vendo aqui agora e estão passando pela mesma dor e estão entendendo muito bem. E o que eu tenho ficado muito feliz com esse nosso programa é que pessoas depois me dão feedback e falam assim, muito obrigado, porque aquela entrevista é a minha vida, aquela entrevista me deu força, né? E eu tenho certeza que a sua também dará. E eu lembro que você, na época que a gente conversou também, você falou que quando você saiu do seu luto, você foi fazer seminários, congressos, foi aprender, né? Você foi correr, o que é isso, né? Exatamente, porque assim, chega um momento que assim, eu tava tão ali, né? E ali, eu lembro que chegou uma colega na minha casa que pegou e falou assim, olha só, eu só vi, ela já tinha o filho dela, ela falou assim, eu só tô vindo aqui na sua casa porque eu tô sentindo que você tá atrapalhando o desenvolvimento da sua filha. Sabe, aquele processo que me feria, né, e eu não conseguia. Então, eu tava muito focada naquilo. E a partir do momento que a Juju fez, assim, isso foi dos dois, quando ela fez 4 anos, parece que, assim, virou uma chave. E aí, parecia que eu queria correr atrás de todo o tempo, né, foi quando ela foi pra terapia, com 6 meses ela começou a falar. Foi onde eu comecei a pensar assim, não, gente, eu preciso ser canal da minha filha. É porque eu chegava, a escola me perguntava, fazia várias perguntas e eu também não sabia, né? Era tudo muito novo, como eu te disse, né? Há muitos anos atrás. Foi onde eu comecei a sair do estado para fazer congressos. Tudo que eu via que falava de autismo, eu ia atrás. Eu ia pro Rio. Vai ter uma fisioterapeuta aqui no estado falando sobre de floor time, de estimulação precoce. Eu ia. Vai ter alguma coisa falando sobre autismo. Eu ia me matricular em tudo, absolutamente tudo. Foi onde Deus foi me mostrando que tudo aquilo que estava acontecendo era para trilhar uma jornada, para abrir espaço para outras mães também que iriam passar pela mesma situação. Foi onde eu comecei. Foi quando, né, a gente se conheceu, foi quando eu fiz a psicanálise infantil, fiz o curso de desenho, né, interpretação de desenho, que eu comecei a migrar para essa área. Depois eu fiz a especialização, a pós-graduação em psicopedagogia. Hoje em dia eu faço a neuro, hoje em dia eu sou terapeuta infantil. A minha agenda tem mais de 90% das crianças que eu atendo que têm autismo. Eu atendo assim, igual eu falo assim, eu não atendo somente a criança, eu atendo as famílias, né? Então assim, aquele caminho, né, que eu já trilhei, eu já passei. Às vezes eu vejo as mães chegando e assim, muitas vezes na sala, assim, quando você vai dar uma devolutiva, você tem que acolher aquela mãe, olha mãe, calma, vai passar. Quando a mãe vem, mas tá desregulado, não tá conseguindo, não tá entrando na escola. Você já trilhou aquele caminho, você sabe, né? E muitas me perguntam como tá a Júlia hoje. E aí eu mostro, olha, tá bem, tá desenvolvendo, tá na escola, tá no 7º ano, fala tudo, me deixa doida pedindo várias coisas ao mesmo tempo, assim, né? E eu acho que o mais interessante é o seguinte, é a gente entender que tudo na vida tem um propósito, né?
Se você ficar paralisado, né, ali na sua dor, você não vai sair daquilo, né? A gente tem que, né, começar a fazer as perguntas certas, ao invés de por quê, para quê. Pra que eu tô vivendo isso, né? E era uma das coisas que eu sempre perguntava pra Deus. Eu falava, Deus, tá doendo, eu não queria passar por isso. Então me mostra o que tem que acontecer, né? E quando Deus foi me dando possibilidades, Deus me deu uma profissão, né? Hoje em dia eu trabalho com isso e assim, eu acho que quando a gente é mãe, a gente tem um compromisso muito maior, que aquela criança que tá na terapia, tá na sala de um outro colega, também é minha filha, sabe? Sim. Você quer realmente o desenvolvimento daquela criança, você busca muito mais, você fica muito mais feliz porque você sabe o quanto que deu trabalho para aquela criança adquirir aquela habilidade, né? Como para minha também deu. Sim. Então isso tudo foi... E é interessante, gente, é que eu sempre tive esse sonho, né, de trazer a Amanda para que a gente pudesse, né, conversar, ela pudesse falar das experiências dela. Mas conforme eu falei, foi muito tempo, muitos anos que a gente ficou sem ter o contato. E para mim foi uma surpresa, né? Eu conversando com ela um pouquinho antes da gente gravar e ela falando, né? Meus pacientes, eu falei, como assim? Hoje o que você faz? Ela falou, hoje eu sou psicopedagoga, sou terapeuta, estou me formando em neuropsicopedagoga. Então, assim, eu convidei uma mãe para ser entrevistada e veio uma mãe e uma excelente profissional da área, que eu tenho certeza, porque essa mãe é guerreira, gente, ela foi. Eu achei muito interessante quando ela me falou lá atrás. Eu não sou médica, eu não sou nada, mas eu participo de tudo quanto é congresso, seminário, né? Porque para aprender. Então é como ela falou. Quando ela atende alguém, eu tenho certeza que ela atende como profissional e como mãe. Ela entende o sentimento daquela mãe que está lá. Ela entende o caminho a ser trilhado. Isso é maravilhoso. E isso quem faz é Deus. E esse programa nosso aqui, Reaprendendo a Viver, é o que tem a ver com a vida dela. Ela reaprendeu a viver após viver o luto. Então eu vou lá, eu vou reaprender a viver com a situação que eu tenho. Porque não adianta, né, você ficar se lamentando. Você pode até se lamentar, mas corre atrás. Exatamente. Então Exatamente. Não pode lamentar e ficar parado. Exatamente. Aquilo dali é transitório, qualquer situação é transitória, né? A gente tem que entender que, olha, por quê, né? O que está acontecendo aqui, ok, essa situação que eu tenho, tá? E o que eu posso fazer a partir? Não invalidando o processo de luto de cada uma, né? Cada uma tem o seu tempo, Sim. né? É o seu sonho, a sua expectativa, como eu também tinha projetos para minha filha. Hoje em dia o projeto que eu tenho maior para minha filha, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho a Juju, que vai fazer 13 agora, eu tenho o Dani, que vai fazer 10. São projetos diferentes, eu entendo completamente. A melhor coisa, é libertador, né? Aquela frase, aceita que dói menos. Para minha filha, eu quero independência. Eu quero que ela cresça, que ela se desenvolva, que ela seja independente. A gente observa, né? Eu estava até conversando com meu marido um dia desses e assim, pensando no futuro dela, e a gente falou assim, não, ela gosta muito de pintar, ela gosta muito de desenhar. Incentivar isso, né? A gente tá vendo que ela tem essa habilidade, vamos colocar ela no curso de pintura, de desenho, essa coisa de arte, terapia, que é uma coisa que ela gosta, Sim. né? Então, assim, o que eu quero pra minha filha é possibilidade dela se desenvolver, dela ser independente, dela depender cada vez menos da gente, né? Isso é o principal, acho que isso é fundamental. Sim. Qual o grau dela? Ela tem nível 2 de autismo. Ela tem nível 2. Mas assim, ela não deixa de fazer absolutamente nada. Inclusive, sei lá, deve ter menos de um mês eu descobri que ela tem um canal na internet com o irmão e que ela posta os vídeos. E assim, eu fiquei muito encantada com ela, porque ela faz do jeitinho dela, né? Sim. Apesar dela falar, ela tem, né, alguns prejuízos na linguagem, porque o autismo dela pegou muito essa parte de linguagem dela, né? E assim, mas ela consegue se desenvolver, ela consegue ser funcional, ela consegue dizer tudo que ela quer. A gente consegue fazer tudo com ela. Eu nunca deixei de viajar por causa dela, eu nunca deixei de ter nenhum compromisso. Ela sempre, né, nós sempre levamos ela em qualquer lugar, do jeito que ela é. E às vezes, uma das coisas que a gente tenta trabalhar muito pro Daniel, né, é o seguinte, às vezes ela tá chorando, tá desregulada no lugar. E eu já vi meu filho assim, ai mãe, que vergonha, que isso, que aquilo. Eu falei, não, filho, a gente tem que respeitar ela. As pessoas que estão aqui têm que entender também, que é muito mais difícil pra ela, né? Sim. Às vezes tá num lugar com muita gente, muito estresse, é mais difícil, né? Então assim, a gente tem que mostrar para as pessoas, né, que assim, tá tudo bem ser diferente, né? Você também descobriu
nessa sua trajetória muitos benefícios que o autista tem direito, né? Você foi atrás e tal, eu lembro disso, né? E que muitas mães, muitos pais não sabem, não conhecem. Eu queria saber de você o seguinte, né? Sempre a gente deixa o contato, né? Principalmente você, quanto profissional agora, a gente vai deixar aí o contato para que possam, né, falar com você e tal. Mas você tem algum lugar, algum canal, alguma coisa que você fala sobre isso, sobre os direitos do autista? Eu tenho a minha parte, né? Eu tenho o meu Instagram profissional e ali eu divulgo muito o meu trabalho, né? A terapia com as crianças, o dia a dia com as crianças na clínica, né? Mas assim, eu acho que o mais importante, né, gente? Você tocou num ponto essencial. Eu acho que ainda hoje falta muito essa questão de políticas públicas, porque infelizmente tem tratamento à criança que tem um plano. Nas prefeituras não tem, né? Você tem na MAS, você tem na PAI, que é insuficiente, né? Tem profissionais maravilhosos, mas é insuficiente. As escolas também ainda são um desafio. Eu fui trabalhar com essa área da psicopedagogia na época, porque assim, eu já tinha trabalhado dentro de sala de aula, já tinha trabalhado como professora e não imaginava que eu iria voltar, mas, né, de uma forma individualizada, assim. A escola hoje, acho que para a maioria dos pais é um grande desafio, né? Uma criança, né, tá num ambiente tendo que se adequar, né? É um desafio muito grande, até para os profissionais que estão ali, às vezes, com mais de uma criança, estão tentando dar o seu melhor. Então, assim, sempre que a gente pode, a gente divulga informação, sim, dos benefícios sociais que as pessoas têm direito, né? Às vezes poderia ter mais, porque não só a criança, mas toda a família precisa de um suporte, né? Sim, é justamente isso. É um processo muito longo. Primeiro, cuidar de quem cuida também é muito importante. Então, olha o processo. Primeiro, os pais conseguirem perceber que algo não está caminhando pelo normal. Então, pais, prestem muita atenção nos seus filhos. Segundo, aceitar, né? Vai procurar um profissional quando realmente for identificado que tem, aceitar, porque quando não aceita, não consegue tratar. Exatamente. Quanto mais cedo tratar, melhor para os seus filhos. E hoje em dia até se puder perguntar, quais são os primeiros sintomas, né? Criança, quando ela tem, né, nível 2, assim, o nível 1 às vezes mascara muito, né? Então acaba que os pais ficam um pouco perdidos, né? Mas tem, se você olhar fundo, tem, né? Mas assim, você perceber lá, chamou, pequenininho, a criança ali com um aninho, você tá chamando, a criança parece que é surda, né? Não vem, criança ali com um aninho e pouquinho não tá falando as primeiras palavras, é uma criança que não tá acompanhando, com 2 aninhos, a criança ainda não fala frases, caminha na ponta do pé, passou alguma coisa, a criança tende a tampar mais o ouvido, aquela criança que tira muito a roupa, anda pelada, ai, criança anda pelada, não, isso é sensorial, criança tá tampando o ouvido, que também é sensorial, né? Tudo tem, né? Uma função, o comportamento já tá ali dando indicativos de que tem alguma coisa, a forma como brinca, às vezes eu vejo lá na clínica, você pede pra criança assim, olha, guarda pra ti, pula macaco, a criança vai colocando um do lado do outro, né? Um do lado do outro. Aí você vai percebendo, né, a forma que a criança enfileira. Você não dá função na hora de brincar. Ah, não, mas ele brinca. Como é que ele brinca? Né, eu observo muito isso também com os meus pacientes. Como é que eles brincam? O carrinho, ele tem que percorrer. A criança tá só assim, levantando, batendo, tá jogando. Isso não é brincar. Então são muitos sinais que você pode estar atento, porque o quanto antes da intervenção é melhor para a criança. Sim. E realmente assumir, vamos lá, não ter vergonha, né, do seu filho, porque muitas pessoas têm vergonha, não tem que ter vergonha. Tem um propósito, né? Tem um propósito, Deus, ele nunca erra. A gente que às vezes não entende naquele momento, mas Deus nunca erra. Ele sempre tem algo para mostrar pra gente. Sim. Uma criança tem autismo, outro pode ter um problema no coração, outro pode ter um problema nos ossos, né? Sim. Cada um de uma forma. Ô, Amanda, o nosso tempo, né, esgotou.
É uma pena, porque por ser programa assim, da web, a gente sabe que nem todo mundo assiste algo tão prolongado. Então a gente coloca ali de 20 a 30 minutos, mas eu já quero fazer um outro convite para você voltar, Com certeza. né? E a gente detalhar mais isso, trazer algo mais assim. Sintomas, diagnóstico precoce. Isso aí. Aquilo que você conseguiu dos direitos do autista, isso também eu quero mostrar. E já quero que você se comprometa comigo em voltar. Com certeza. Muito obrigada. Eu gostaria que você Obrigada, deixasse um recadinho para os pais, né, antes da gente encerrar. O recado que eu deixo é o seguinte, às vezes aquilo que parece que vai te massacrar, que vai te destruir, às vezes é só Deus te moldando, te preparando, porque Ele tem um plano muito maior, né? Então, assim, eu entendo que lá atrás, quando eu não entendia nada, eu não entendia o que eu estava passando, eu não entendia o que estava acontecendo, por que eu estava num estado sem rede de apoio, sem minha família, com a minha filha daquele jeito, né? Mas hoje em dia, quando ali no meu trabalho, eu posso ver a diferença na vida de muitas outras crianças e muitas outras famílias, eu entendo que, assim, eu já trilhei aquele caminho e aquela aprendizagem, aquilo que aconteceu comigo hoje, eu posso chegar para uma outra mãe e falar, olha, mãe, vai passar, calma, tá? Deixa eu te mostrar aqui como é que a minha tá hoje, sabe? Porque às vezes eu vejo muito assim, mas fala, como é que ela tá hoje? Eu falo, tá no 7º ano, lê tudo, vai pra escola, faz os vídeos dela pra internet, não deixa eu gravar ela, briga comigo, tudo igual na casa das outras pessoas. Sim. Maravilha, né? Deus é perfeito, que bom. Parabéns. Obrigada. Tá? Parabéns mesmo. Pra mim, gente, eu procurei não saber dela nada do que tinha corrido esses anos para eu me surpreender aqui. Eu tô assim, muito feliz, por isso que vou trazê-la outra vez. Hoje eu trouxe a mãe, mas aí na próxima vez eu quero trazer a profissional para ela. Ela tem muito que nos ensinar, ela tem muito que falar. E eu quero, assim, agradecer a vocês aí que estão assistindo, estão se inscrevendo nos nossos vídeos. O nosso intuito é justamente isso, é falar para vocês, para que vocês entendam que tudo tem jeito. Deus deixou pessoas capacitadas para trabalhar nisso e aquilo que nós pudermos fazer, nós faremos. Sempre teremos entrevistas nesse sentido para poder ajudar todo mundo. E aqui mais uma vez agradecendo a sua participação. Muito obrigada por você estar conosco no seu, no meu, no nosso programa Reaprendendo a Viver. Beijos no coração, fiquem com Deus.